E aí galera, beleza? Meu nome é Thiago Augusto, professor de redação do Colégio Metropolitano Goiânia e Goiás, e estamos aqui de volta para falar sobre mais um Uai, Isso Pode? O podcast do povo goiano. E para falar, sobre o povo goiano, temos aqui 3 convidados mais que especiais. A Beatriz, aluna do primeiro ano do Colégio Metropolitano, o professor Darlos, também é professor de História aqui do colégio, e o convidado mais especial, Frank, diretor de TI aqui do estado. Sejam bem-vindos. Eu gostaria que vocês se apresentassem, Eu acho que ninguém melhor que a gente para fazer a nossa apresentação. Bia? Eu estou muito feliz de estar aqui, porque acho que a área das eleições, o processo que ocorre, a contagem dos votos, por exemplo, é um processo histórico, político do Brasil, é muito importante para a gente saber, por mais que possa ser um assunto meio chato, então estou bastante feliz. Então, professor Darlos na área, eu sou graduado em História pela UFG, mestrado na UFG e atualmente sou no doutorado, também pela UFG. Dou aula na rede privada de ensino e na rede estadual de ensino também do estado de Goiás. E estou aqui para tentar, de alguma forma, contribuir aí com o debate e complementar as palavras aí do nosso mais que precioso convidado, Frank, Como o colega já falou, eu sou secretário de TI do TRE de Goiás. Eu tenho um curso técnico na área de telecomunicações e sou graduado em Direito e tenho especialização também em Direito Eleitoral. E já trabalho na Justiça Eleitoral há 23 anos. Estou praticamente desde o começo da urna eletrônica, Desde 2000 já tivemos uma eleição geral com urna eletrônica, estou lá desde essa época. E antes do TRE eu ainda tive alguns contatos com sessão eleitoral, fui fiscal de partido, fui mesário em 98, então desde as primeiras urnas eletrônicas eu estava lá presente. E é importante, depois dessa apresentação, falar para o pessoal de casa por que nós escolhemos esse tema. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, faltará aí umas 2, 3 semanas para as eleições. A gente tem debatido muito eleição para presidente, a gente esquece um pouco de senador, esquece um pouco de deputado, Mas todas são constituídas a partir de um mesmo formato, Das urnas eletrônicas. E para a gente começar, antes de chegar nessas urnas, eu queria perguntar para o Darlos como que se deu o processo de votação aqui no Brasil. Como que, dentro desse processo histórico, eram feitas as escolhas dos representantes. Se eu tinha dinheiro, ia lá e falava, essa terra é minha, esse povo é meu. Se eu podia votar porque eu era homem, se eu podia votar porque eu era esposa de fulano de tal, se eu não podia votar porque eu era analfabeto. Se você puder contextualizar, abrir essa roda pra gente ter um parâmetro, agradecemos. Perfeito. Então, esse processo de conquista do voto, de ampliação da cidadania, é algo realmente que no Brasil assim, foi algo muito sofrido, muito difícil para conquistar. Fruto de muitas lutas, de muitos embates, de muitas reviravoltas, dentro de uma história do Brasil que, na melhor das hipóteses, nós consideramos trágica. Porque se nós vamos pegar aí 500 anos de história do Brasil, o período colonial obviamente não conta. Nós éramos colônia de Portugal. Portugal na época era uma monarquia absolutista. Aí entra a independência, o Brasil se torna um único país da América a conquistar a sua independência e continuar sendo uma monarquia, enquanto os demais países da América viraram repúblicas. Também não conta, nesse período da monarquia nós tínhamos o voto censitário para a Câmara dos Deputados, então tinha que comprovar um mínimo de renda. E aí, finalmente, chegamos na República a partir do ano ali de 1889. E começando nessa primeira República Brasileira, que muitos chamam de República Velha, ou República Oligárquica. Nessa época, nós tínhamos ali uma série de problemas que já começavam desde a legislação vigente na época. A legislação vigente, ela proibia o voto feminino e proibia com que analfabetos votassem. Então, só de proibir o voto feminino, 50%, metade da população já está excluída. E naquela época, gente, 70% da população era de analfabetos. A gente está falando de qual ano? É um período ali que vai de 1889 até 1930, Ou seja, finalzinho ali do século XIX e início, primeiras décadas do século XX. Não é tão distante, né?
Não, Se a gente for olhar, 90 anos. É. 90 anos. não é tão recente. distante. 90 Então. anos é a história da justiça eleitoral, né? Ela tem exatamente 90 anos. Aí, tá vendo? Em 32, né, o marco, né? Então, e aí o que acontece? Como se não bastasse toda essa legislação, né? Que no final das contas, as pessoas que realmente eram habilitadas para poder votar giravam em torno ali, dependendo do ano, entre 10% a 15% da população apenas, né? Colocando aí todos esses critérios em jogo. Ainda no dia, né, na época da eleição, na época da campanha, ainda tinha toda a questão do coronelismo, do voto de cabresto, né, do coronel em cada região pressionando o eleitor para votar no seu candidato, até porque o voto era aberto. Né? Não se entendia nessa época a importância do anonimato do eleitor. Nessa época, até por conta dos costumes, da cultura mesmo, eles valorizavam muito mais a questão da honra. Né? Então eles achavam que o eleitor tinha que assinar a cédula que ele votava por uma questão de honra. Então o voto era aberto. Lá na hora da contagem, é claro que o coronel, né, o fazendeiro ali mais poderoso de cada região, estava ali presente. Numa população brasileira em que 80% morava no campo. Então a maioria estava sob a zona de influência de algum coronel. Né? E aí as pessoas se sentiam coagidas. Ou elas iam votar no candidato do coronel por amor ou pela dor. Né? Ou por alguma troca de favores ali, política de apadrinhamento. Ou então pela ameaça mesmo que os jagunços dos coronéis faziam. Né? Essa é a República Velha. Tá? E mais, o voto não era obrigatório. Então nós temos aí uma estatística que aponta que durante todas as eleições que nós tivemos na República Oligárquica, em torno aí de 3 a 5% da população é que de fato iam nas urnas votar. Mas eles eram coagidos a comparecerem e manifestarem o voto, né, a opinião deles. Sim. Apesar da não obrigatoriedade, né, tinha a pressão dos coronéis, né, sem dúvida nenhuma. Então, assim, é um período realmente tenebroso, né? Poucos historiadores hoje consideram que foi um período realmente democrático. No papel era República Democrática, né, a Constituição garantia, mas na prática, assim, os especialistas desse período afirmam categoricamente que não se trata realmente de um período democrático. Então, aí nós já excluímos também esse primeiro período republicano. Né? Mas essa ideia se dá muito pelo não sigilo. Isso. Pelo não sigilo. O voto não era sigiloso, né? Você podia ali levar o voto pronto, né? Escrevia, o mesmo já te entregava marcado ali. Já. Só leva ali? Só levava. E, assim, naquela época a cédula nem era padrão, né? Era um papel mesmo. Assim, você escrevia e levava. Tinha que assinar. Aí como que funcionava? Tem registro de, eu voto no fulano de tal, ou tinha um xizinho, o nome do... Pode falar. Não, eu não tenho muita informação sobre como era essa cédula, assim. A gente eu já conheço mais já na República Nova ali, né? Depois de 1930. Mas era um papel simples, assim, não era um papel timbrado, nem um papel especial, que estava escrito algo que pudesse identificar aquilo como oficial, né? Era um papel simples. Que fosse garantido, né? Então, e aí, gente, o que acontece? Então passamos aí por mais de 300 anos de colonização, isso não conta. 100 anos de império, praticamente, também não conta. A primeira experiência republicana que nós tivemos foi essa que eu acabei de contar aqui da República Velha, péssima. E que gerou uma revolução logo em seguida, né? Aí veio a Revolução de 30, Exatamente. Né? Que também há toda uma polêmica ali que gira em torno, né? Porque muitos hoje chamam de golpe, né? Exatamente. Então, assim, se bem que nem todo golpe necessariamente vai... por exemplo, o golpe de 1889, que o Marechal Deodoro da Fonseca tirou o Dom Pedro II do poder, né? Nos trouxe a independência. Trouxe, né, o regime republicano e tirou um governo que apoiou a escravidão por muito tempo, né? Sim. Tirou um escravocrata do poder. Né? Tanto é que a abolição da escravatura vem em 88 e um ano depois a monarquia cai. Então, na maioria das vezes, o golpe é ruim, claro, mas tem exceções, né? Um golpe que tira uma monarquia do poder e coloca uma república é bem-vindo. Então, beleza, aí tem esse primeiro período. Aí vem 1930, vem a Era Vargas, né? E aí na Era Vargas nós temos também conquistas importantes. Aí sim, lembrando que na República Velha tinha muitas denúncias de fraude. Né? Pessoas que colocavam eleitores ali que já tinham morrido para votar, né? Levavam uma cédula ali. Tinha realmente muitas denúncias de fraude. E aí vem a Era Vargas. O Vargas assume, né, através de um golpe ali que era também ao mesmo tempo
fruto de um apelo popular, né? Mas a gente fala que é golpe porque não teve... Porque na eleição tinha 2 candidatos, né? Era o Júlio Prestes e o Vargas, né? E aí Isso. ali, quando o Júlio Prestes, por esse método antigo aí, né? Do voto de cabresto, ele acaba ganhando, né? Naquela antiga República Café com Leite. E aí entra o Getúlio Vargas aí e dá o golpe, né? Sim, sim. E aí o que acontece? O Vargas, então, ele vai cozinhando ali o galo, né? Vai gostando do poder, não dá um golpe e permanece pela força das armas, só em cima de decreto-lei. E aí a população, de tanto pressionar, né? Teve inclusive o movimento constitucionalista de 1932, de tanto pressionarem ali, ele acaba conclamando uma constituinte em 33. E esse é um marco muito importante, porque um ano antes, inclusive, já estava ali promulgado o Código Eleitoral, o primeiro Código Eleitoral da história do Brasil, né? De 1932. E esse Código Eleitoral é a primeira lei que garante o voto feminino. Então, na Assembleia Constituinte de 33, para essa votação da Assembleia Constituinte, nós já tínhamos ali mulheres votando e sendo votadas pela primeira vez na história do Brasil. Agora, é claro, ainda na década de 20, nós tivemos ali meia dúzia de mulheres que conseguiram entrar com uma liminar na justiça e votar. Né, ainda na década de 20. Mas garantido mesmo por lei esse direito a partir de 32 e pela primeira vez ali colocado na prática mesmo em 33, né, com essa votação para a Assembleia Constituinte. E aí de centenas de deputados nós temos uma deputada eleita nessa época. Né. E depois, em 34, tem a promulgação da Constituição de 34, né, e aí pela primeira vez o voto feminino é garantido em uma Constituição. Então uma conquista muito importante. E o voto dos analfabetos foi nessa época? O voto dos analfabetos só em 1985. Né? Nessa época ainda, mesmo a Constituição de 34 sendo considerada uma Constituição extremamente inovadora, ela trouxe muitas mudanças, ela trouxe o voto secreto, né? Ela que acaba com o voto de cabresto. Ainda assim, ela não garantia o voto para os analfabetos. Né? Isso vai vir só em 95. Desculpa. Pode falar, Fran. Assim, eu acho uma coisa nesse período que é muito importante é que quando você criar o Código Eleitoral em 32, cria-se também a Justiça Eleitoral, né? Isso. Antes disso, não era o judiciário que fazia eleições, né? Existiam as comissões, né, ligadas ao Executivo e ao Legislativo. Perfeito. Mas o judiciário ainda não estava no meio. Então, essa ideia de trazer o judiciário para as eleições é para dar uma isenção no processo, né? Olha, o juiz ele não é eleito, né? O juiz ele é ali, né, é concurso, é de outras formas que ele é escolhido. Ele não é escolhido pelo voto. Então, ele não está interessado na eleição, então vamos trazer as eleições para o judiciário e entregar isso na mão do juiz. Tanto que a eleição ela não é uma prestação jurisdicional, ela é um ato administrativo, né? E você traz o judiciário, que é um órgão eminentemente jurisdicional, para fazer uma função administrativa, que é administrar toda a eleição. Eu acho que isso aí mostra por que eu acho importante fazer esse adendo, porque que a urna eletrônica acaba surgindo, acho, em alguns anos depois, por causa da força da instituição que se tornou o judiciário em relação à eleição, ou seja, isso fortaleceu o instituto da eleição, né? E isso, um processo após o outro de aperfeiçoamento, ele culminou aí no surgimento da urna eletrônica. Mas pode continuar. Então, aí o Vargas, mais pra frente, dá um autogolpe em 37, né? Com todo aquele discurso dele anticomunista, arrumando uma desculpa que estava ali em guerra contra os interesses das potências estrangeiras, né? Na época já a União Soviética. E permanece no poder, vem a ditadura do Estado Novo, até 1945. Aí finalmente nós temos ali um período que os historiadores consideram que realmente é democrático, que vai de 45 até 64. E nesse período, que é um dos mais democráticos da história do Brasil, ainda assim nós tivemos no meio dele 3 tentativas de golpe. Uma em 1954, que culminou no suicídio do Vargas. Uma em 1955, que não queriam deixar o JK assumir, porque alegavam fraude eleitoral, né? E aí teve um contragolpe, né, feito ali pelo Marechal Henrique Teixeira Lott, que impediu que isso acontecesse. E uma em 1961, que queriam impedir o João Goulart de assumir o poder. Aí teve toda a campanha da legalidade, que Goiás teve um papel importante nessa campanha, né, por causa do governador Mauro Borges. E aí finalmente veio o golpe de 1964, que já estava sendo anunciado ali há muito tempo, né? Aí vem a ditadura militar, que todos já sabem a tragédia que foi. E aí finalmente vem a Constituição de 1988. Então, de 500 anos de história do Brasil, se nós formos formar os períodos realmente democráticos, dá aproximadamente 50 anos.
500 anos de história para 50 anos de período democrático. Então, assim, é pouquíssimo tempo. Nós estamos ainda engatinhando nessa área, e eu digo em termos de criar uma cultura realmente democrática no Brasil, das pessoas saberem como se portar, das pessoas saberem a importância disso, a importância da urna eletrônica, né? Como que muitas pessoas que vieram antes da gente sacrificaram as suas vidas em nome dessa ampliação da participação da cidadania, né? Então, eu percebo isso no senso comum brasileiro, coisa que nós não vemos em outras democracias consolidadas pelo mundo. Eu percebo que ainda falta esse amadurecimento aqui no Brasil. Eu tenho duas perguntas. A primeira, né? Tardiamente, na década de 80, né, você falou que os analfabetos ganham direito ao voto. Quais eram as oposições? O que se falava sobre isso ou nada se falava? Discurso elitista, né? De que não teria capacidade para votar, né? Na própria Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Era voto em cédula. Tinha essa resistência. Era voto em cédula. Sim. Eu tinha que saber ler para poder marcar o nome de alguém. Uhum. Isso já era um empecilho. As cédulas nesse período aí, já de 30 para cá, quando se criou a Justiça Eleitoral, as cédulas já eram mais oficiais, né? Assim, eu não sei exatamente quando começou as cédulas como a gente conheceu, né? Eu mesmo comecei a votar, acho que em 92. Você tinha duas cédulas, era uma cédula de uma cor, uma cédula amarela e uma cédula azul. Uma cédula da primeira cor era para votação majoritária, né? Que é aqueles cargos de prefeito, governador, presidente e senador, e uma cédula para o voto proporcional. A cédula relativa ao cargo majoritário, ela vinha um nome e um quadradinho para você marcar. Porque você tem menos candidatos, né? Dá para escrever na cédula, né? Agora, do proporcional, você tem muitos candidatos. São os deputados, né? No caso da municipal, os vereadores. Então, não dava para você botar um quadradinho com o nome para a pessoa votar. Então, o que se fazia? Deixava um campo para a pessoa escrever ou o nome ou o número. E isso era um objeto de grandes problemas, né, na época, porque se o analfabeto tentava votar, né, nessa época não se permitia, né, mas quando já foi permitido o voto do analfabeto, ele tentava escrever alguma coisa ali para expressar o voto dele, se ele escrevesse um número, né, mal desenhado, um 7 poderia aparecer 1, isso aí dava muita polêmica, um nome composto, José da Silva ali, que ele escrevia só José, esse voto é mesmo para José da Silva ou é para o José Bueno? Aí, isso aí dava discussões enormes numa mesa apuradora, onde o pessoal ia contar esses votos. Esses votos eram anulados? Anulados, a maioria deles anulados. Lógico que aí que é um grande problema do voto convencional, né, que não é o voto eletrônico. Você deixava a decisão para aquela mesa apuradora, ou seja, subjetivo, alguns, de acordo com a conveniência ali, se ele era ou não conhecido candidato, se era o interesse político dele, ele pegava, não, esse voto aqui é para o José da Silva mesmo, está escrito José, mas é do José da Silva. O outro já não, esse voto não expressa a vontade do eleitor, ou seja, esse voto não vale. É bem pertinente, né? Ou então, um número, né, ele tentou desenhar um número, esse aqui não é um 7, isso aqui é um 1, isso aqui é do candidato fulano de tal. Então, assim, essa briga ia avante, como essa mesa ela era dirigida por um juiz, muitas vezes ele dava a palavra final ali, né? Mas nem sempre era tão simples assim. Então, o grau de subjetividade na contagem do voto ele era muito grande. Isso aí tinha que levar a imparcialidade do juiz também. Né? Sim. Tinha que levar a imparcialidade do juiz. E outra, assim, você tinha... O juiz não estava onipresente, porque ele é presidente da junta apuradora. Só que essa junta apuradora, ela tem um grupo mais reduzido, né, presidido pelo juiz, e depois se criava vários subgrupos, né, que eram as mesas apuradoras ali. Então são várias mesas ali, são cidadãos, né, que são convocados assim como são os mesários hoje, e aí tinha uma mesa aqui, tinha uma mesa ali, tinha uma mesa lá, e tinha uma mesa lá distante, o juiz presidindo tudo isso aí. Quando ele chegava, as coisas já estavam resolvidas, né? De repente, alguma coisa ou outra mais polêmica chamava o juiz para decidir. Mas muitas vezes se decidia ali mesmo, na força de vontade ali da mesa. Se era um grupo coeso ali, que tinha uma opinião política única, né? Isso aí era um perigo, né? Agora, se tinha uma mesa mais eclética ali, politicamente, talvez daria mais discussão. Mas, sim, é isso. É o grau de subjetividade na contagem do voto manual é um problema muito grande. E é um dos fatores que levaram à criação da urna eletrônica. Esse aí é um dos. Mas assim, eu tenho o pensamento de que se você dá habilidade ao analfabeto de votar, ele pode passar por certas situações de manipulações. Então, será que não foi proposital eles terem permitido que os analfabetos votassem só para que tivesse uma facilidade deles serem influenciados, para que então eles
né, votassem nas pessoas que eles quisessem? Eu vejo isso mais como uma conquista. Ele não é um processo que, assim, nós decidimos deixar o analfabeto votar. É um processo de conquista. O voto feminino é um processo de conquista, né, de luta, de anos após anos, e o voto do analfabeto também. Lógico, você tem razão que, de repente, quem votou a favor da liberação do voto do analfabeto, talvez tinha interesse num público muito específico, né, que ele, de repente, podia achar que tinha mais facilidade de manipular, não sei. Mas, assim, foi um processo de discussão democrática, né? Isso aconteceu no âmbito do Congresso. Né? Porque esse era um dos argumentos que a direita, na época, né, dentro de um contexto de redemocratização do Brasil, argumentava isso. Isso é uma proposta da esquerda porque eles têm mais votos nas camadas populares. Né? E numa época ali de processo de redemocratização, que as esquerdas estavam muito fortes, muito fortalecidas. Até hoje, as maiores lideranças de esquerda do Brasil, desse nosso atual período democrático, elas ficaram conhecidas a nível nacional dentro desse processo de democratização. Né? Então, isso era um argumento muito utilizado pelas direitas, né? Dizer, é porque vocês estão querendo o voto. Lembrando, gente, que na década de 80 nós tínhamos ainda 25% da população de analfabetos. Né? Então, era um número considerável. E é facultativo, né? A chance de votar para analfabetos. O voto do analfabeto, bem lembrado, o voto do analfabeto era facultativo, ele não era obrigatório a votar. Pensando nessa democratização, né, nessa conquista de direitos, vem com o voto das mulheres, o voto dos analfabetos, eu faço com que um grupo tenha acesso a isso, que são os analfabetos, e falo assim, beleza, e agora? Escreve, né? Eu começo a ter vários conflitos, vários problemas para a contagem desses votos. A urna eletrônica, ela democratiza ainda mais esse processo. Eu penso nisso porque é um número, né? Mesmo que eu seja analfabeto, eu às vezes posso ter uma facilidade maior com números, porque eu lido com números. Dinheiro, né? Então, eu lido com números, e são números curtos ali, normalmente. Então, além de ter o número, eu consigo ter a certeza se é ou não antes de apertar o botão de confirmar, porque aparece a foto do meu candidato, da minha candidata. Então, na posição do senhor, eu acho que dá uma legitimidade maior, uma segurança maior, juntando também a ideia do sigilo, né? Eu acho que o voto eletrônico, ele trouxe essa possibilidade do analfabeto exercer com maior propriedade o seu voto, né? A sua vontade. Porque igual antes, né? Se ele não conseguisse se expressar, isso era passado ao crivo de uma subjetividade de uma mesa ali, né? Agora, com a urna eletrônica, não. Ele pode levar a colinha dele, que ele lê ali, não é proibido levar cola. Imita os números. E ele olha e imita, e ele pode treinar, né? Antigamente a gente fazia muito treinamento de eleitor nas feiras, nos shoppings. Hoje não é tão necessário, porque se você entrar no site do Justiça Eleitoral, tem um simulador lá. Então você pode treinar e votar até cansar, né? Até decorar. É bom que o eleitor treinando, ele consegue entender melhor a ordem ali, né? Que vem primeiro, a gente sabe que vem primeiro o deputado federal, deputado estadual, depois senador, depois governador, depois presidente. E não tem como mudar essa ordem, né? Essa ordem ela é definida pelo legislador. Tanto que quem definiu isso foi o Congresso, né? E aí ele pôs ali primeiro os proporcionais, para depois chegar no último lá, né? Que todo mundo está atrás, votar para presidente, mas você tem que passar por todos, né? Então ali a facilidade do eleitor analfabeto se expressar na urna, ela foi imensa, inclusive foi uma das premissas, né? A urna, ela no começo, quando se discutiu o projeto dela, falava assim, ela tem um teclado para a pessoa poder digitar um nome também, não votar só pelo número. Aí a comissão, né, responsável pela criação entendeu que a urna ela tinha que ser o mais simples possível. Para o analfabeto poder se expressar ali. Então, passar para essa ideia de que nós vamos só votar pelo número, ela teve o seu impacto ali, teve uma grande resistência. Então, ali o ministro Nelson Jobim, né, que estava na época o ministro Veloso, ele que estava na época da criação, ele teve que passar por um processo de convencimento do Congresso para aceitar essa ideia de se votar só por números, né? Para que a urna não tivesse um outro teclado. Porque você vê se o teclado da urna, ela é igual ao teclado de um telefone, ela tem as mesmas posições numéricas. Então é simples assim. O senhor sabe de quanto tempo para cá vem só a votação por número? Foi desse momento. A partir do momento que se criou a urna eletrônica, em 96, lógico que foi parcial, né? Já teve essa obrigatoriedade de se votar apenas por número. Lógico que nos municípios ainda que não era votação eletrônica, porque no primeiro contato nosso com a urna foi só nas capitais. Então houve vários municípios onde a votação ainda foi do método antigo, né? Então na urna eletrônica era obrigatório que o voto fosse só
não era só obrigatório, era só possível, né, através de digitar números, porque o teclado dela é bem simples para facilitar para o eleitor. A urna hoje, se você parar para a concepção dela, até vou aproveitar e falar disso, porque eu vejo uma fake news que roda do pessoal mostrando um celular antigo com um celular novo, né? E depois mostra uma televisão antiga com a televisão nova, e depois mostra uma urna antiga com a urna nova. Não muda nada, né? A urna, a aparência dela. Mas a aparência externa da urna, ela foi projetada para ser simples. Ela tem que ser simples para o mesário, ou seja, ela é plug and play, ele bota lá na tomada e liga um botão e ela funciona. Ou seja, ela tem um processo de funcionamento que não depende de comandos, não depende de operação, não depende de nada. Ela liga e fica pronto. Então ela é simples para o mesário, né? E ela é simples para o eleitor. Porque ele só tem que digitar números e uma tecla ali confirma, para confirmar o número dele. Só uma pergunta, eu nunca percebi, agora a gente está falando de processo de inclusão, né, nesse sistema. Eu tenho braille nas urnas? Tem, desde a primeira concepção. Porque já é um outro processo, né? Em cédula, dificilmente pessoas com algum tipo de deficiência visual votariam. Mais inclusão. Eu tenho mais um grupo que faz parte desse processo. E não sei se vocês têm acompanhado na imprensa aí, essa eleição trouxe mais uma novidade. Além do braille que já vem desde a primeira versão, né? Agora tem Libras, né? Vai aparecer uma pessoinha ali no cantinho direito da tela dizendo o nome dos cargos. Agora vai ter a tradução em Libras na urna. Cara, inacreditável. Não sabia. Incluiu mais ainda agora. Isso é muito legal. Impressionante. Um outro grupo. Incluiu outro grupo. Bia? Eu não sei se essa pergunta é muito, assim, legal de se fazer, mas por que já que a urna parece ser algo tão importante para a democratização do país, que incluiu vários grupos sociais, por que as pessoas parecem, ultimamente a gente anda vendo isso, por que tem uma polêmica tão grande em cima das urnas eletrônicas? Assim, a urna eletrônica, desde o começo da história dela, ela tinha um grupo contrário. Ali era liderado pelo Brizola, não sei se vocês lembram, ele sempre reclamava, que a urna eletrônica manipula, não sei o quê. Tinha um outro técnico que se aproximou muito dele, uma pessoa da área de tecnologias, que era o Brunazo, então trazia muita discussão, desconfiança da urna, mas isso ficou muito naquela época. O Brizola esqueceu disso um tempo, depois ele até morreu, esse Brunazo foi meio esquecido, e passamos um grande período sem questionamento. As pessoas estavam tranquilas, você tem uma ideia. Você faz eleição no município, acontecia coisas que eram impossíveis de acontecer, que é empate entre dois prefeitos. Como você pode imaginar empatar dois prefeitos? Desempata pela idade. Isso no voto manual, isso não tinha como acontecer. Então, as pessoas foram tomando confiança. Os candidatos que ganhavam nas urnas, mais confiança ainda. Então, o Congresso é eleito pelas urnas eletrônicas. Então, eles sabem da confiabilidade, eles sabem do eleitorado dele, eles sabem quantos votos que eles têm perspectiva de ter, e a urna confirma isso. Então, eles confiam na urna. Então, passamos por um processo grande de confiança. As pessoas confiaram na urna e entenderam que ela era o melhor para o Brasil. Só que aí a gente passou por um momento de polarização política, né? E essa polarização, e toda polarização política, ela traz em si uma necessidade de contradizer o outro, né? De tentar criar uma forma de que você se garante no poder que não seja só pela escolha de todos, né? Ali eu vou ter que colocar em xeque, então, o processo eleitoral. Isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Ou seja, a coisa que ninguém nunca questionou, que era o voto pelo correio, foi questionado agora. Então não é a urna eletrônica. Eu não quero dizer que nos Estados Unidos não tem urna eletrônica. Lá, vocês sabem que cada estado tem independência para fazer a votação como quer. Então lá tem estado que tem urna eletrônica, parecida com a nossa, ou bem diferente. Tem estado que é só célula, tem estado que aceita as cartas, né, o voto por correio. Então assim, ela é bem diferente do nosso sistema aqui. Então, mesmo assim, foi questionado a lisura do processo eleitoral deles. Então, nesse momento, você trazer uma polarização e botar em descrédito o seu processo eleitoral, ele é para se caso não der certo para mim, deslegitimar o processo. Então, é isso que começou a acontecer. A polarização trouxe essa desconfiança. E se eu não tinha desconfiança, mas alguém começa a falar coisas, e normalmente falam coisas que você não tem condições de verificar, falam inverdades, o que a gente está chamando de fake news, né? A pessoa mais simples muitas vezes não tem como verificar isso, acaba acreditando. Ou seja, se é alguém importante que ele acredita, que tem, né, a credibilidade dele ali, ele vai acreditar que aquilo é verdade e vai desacreditar no processo. E hoje em dia tem muitos vídeos, né, que você pode pesquisar na internet como que funciona a urna eletrônica. Tem, então, mas nem todo mundo, principalmente quando acesso, a pessoa já tem, de repente, uma opinião política formada, né? Ele quer validar aquilo
que ele recebeu, né? Ou seja, ele já manda muitas vezes sem verificar. Ele passa para frente e não quer nem saber se é verdade. Grupo de família junto com bom dia. Normalmente aparece assim, bom dia, hoje eu vi... Eu participo de grupos assim, aí o pessoal posta e você contradiz, a pessoa não quer ser contradiada, ela não quer ser contrariada, ela simplesmente ali e solta outra coisa. E presa numa bolha, né? Do algoritmo, bolha, das redes sociais. Se por acaso voltássemos ao voto em cédula, quão seria um retrocesso para o país, assim? Olha, assim, a gente até falou de grandes problemas que a gente teria aqui, né? Voto do analfabeto, eu acho que seria um retrocesso. Sim. Acessibilidade, né? A gente falou pontos de acessibilidade aqui, eu acho que teria problema. E assim, eu acho que um valor que foi colocado para nós pelo professor aqui, que veio desde de 30 para cá, é o sigilo do voto, né? Ele é um valor muito grande para a gente. Então a cédula, ele permite, de certa forma, você ou um grupo manipular essa contagem. E muitas vezes, assim, nessa época da República Café com Leite ali, né, da velha República, era muito comum a urna já chegar cheia de votos, ou seja, e se escondia a urna vazia, ou agora mesmo recente, antes da urna eletrônica, com essas cédulas oficiais do jeito que eu estou falando, tinha o chamado voto formiguinha, era interessante. A pessoa ia lá com um papel qualquer, depositava na urna esse papel sem as pessoas perceberem e pegava uma cédula oficial, em branco, e guardava, e levava. Chegava lá, ele entregava para uma pessoa preencher do jeito que ele queria, aí a pessoa ia com essa cédula preenchida e pegava outra em branco. E levava para outra pessoa preencher. E ali até o final do dia, todas as cédulas iam preenchidas externamente, porque ele no começo do dia ele pegou uma cédula em branco, ele conseguiu falsificar um papel ali parecido para ele colocar lá, e isso acontecia e não tinha o que se fazer. Muitas vezes, se percebesse isso, podia anular uma urna, mas olha o prejuízo se anular Então a fiscalização também era bem baixa. Não, esse que é o problema. A gente fala em fiscalização, a fiscalização ela existe e ela é muito importante. Mas tem lugares, lugares no país que é muito pequeno e que é muito concentrado uma opinião política ali. As pessoas fecham entre eles, mesmo que tenha fiscalização, mas não tem uma fiscalização contrária, não tem uma oposição. Então ali as pessoas fazem o que querem. Manipula não só a votação em si, né, com cédula, mas manipula também depois a contagem. Então a gente tem esse tipo de problema. Dentro desse processo ainda de urnas, nós estávamos conversando aqui antes, né? E eu falei voto impresso. Sim. O senhor pode falar pra gente qual que é a diferença do voto impresso? O que é um voto impresso, um voto em cédula? A urna eletrônica, quando ela surgiu em 96, a primeira experiência, ela imprimiu o votozinho numa sacolinha do lado lá, assim. Essa experiência foi horrível. É um aparelho mecânico que ele fica ali o tempo todo, né, imprimindo. E travava, não deu certo. Aí, tanto que no modelo 98 isso foi extinguido, né? E não se falou em voto impresso em 98. Em 2000, tivemos eleição municipal e foi geral, né? Ou seja, foi urna para todos os lugares. Lá na Amazônia chegou urna eletrônica, aqui nos Calungas chegou urna eletrônica, para todo lado foi urna eletrônica. E essa urna ainda não era voto impresso. E veio essa discussão da época que eu falo, né? Do Brizola ali, ainda tinha esse pessoal que desconfiava um pouco e queria o voto impresso. Tivemos uma experiência de voto impresso em 2002. Eles resolveram de novo, né? Vamos testar isso de novo. Então fizeram uma legislação ali que obrigou que era para se fazer voto impresso, se não me engano, 3 municípios. Aqui em Goiânia acho que foi Senador Canedo, em umas e não me lembro o outro. Acho que foi 3 municípios. Mas de novo, mesmo problema, você tem um aparelho mecânico, por mais que se evoluiu de 96 para 2002, a impressora era térmica, melhorou bastante, mas aquilo ali, você tem uma ideia, hoje nós trocamos normalmente em torno de 1,4% a 1,6% das urnas durante o dia. É pouco, é baixo o índice de troca de urna durante o período de votação. Com o voto impresso, isso subiu para mais de 6. E muitas funcionaram sem funcionar a urna, a impressão do voto. Porque, assim, um aparelho eletrônico, né, mecânico, né, que é uma impressora, acoplado a um aparelho eletrônico,
ele vai dar muito mais defeito do que o aparelho eletrônico ali, propriamente dito, que é a urna, né? Ele é um aparelho digital e não tem partes mecânicas igual. Mas que ele tem uma impressora que funciona uma vez, que é para imprimir o BU no final do dia, né? Mas é um uso bem reduzido. Agora uma impressora ali... No começo, antes da eleição antes e no final. No começo ali para imprimir as erésimas, né? Mostrando branco, que tem um relatório que não tem voto nenhum ali e a relação dos candidatos. E sai no final com um boletim já, com a apuração propriamente dita. E uma coisa, desculpa, Frank, eu acho que é uma coisa boa para falar para a galera de casa, para a galera que está aqui também, que vai votar, né? O pessoal já da idade da Bia aí, que começa a votar, é que existem essas duas impressões. Se o senhor puder falar mais calmamente sobre as erésimas, acho que é uma coisa importante, né? Porque você vem e fala de uma urna anterior, em cédula, que já chegava com voto. Hoje, as erésimas, ela fala pra gente o seguinte, ó, está zerada a urna, ninguém votou nessa urna, ninguém mexeu. Como que funciona isso? A Zerésima é o seguinte, ela é um relatório que se tira bem no começo da votação, né, que o mesário que imprime, e essa Zerésima, ela tem esse nome porque a ideia é de mostrar que não tem voto registrado na urna. Então ela vem no cabeçalho dela lá, indicado assim que votos esperados, lá tem um número de votos esperados, né? Votos realizados, aí é 0. Então, por sessão, aí tem a sessão. Mas na própria sessão, né? Exatamente. Tem o número da sessão, tem todas as informações necessárias ali sobre a sessão. E vem a informação de que não há voto nenhum naquela urna. E depois vem a relação dos candidatos. Aí o nome do candidato com o número do candidato na frente. Para a pessoa ter certeza que o candidato está na urna. Então, se alguém quiser verificar se o candidato dela está mesmo na urna, ele pode olhar nessas erésimas, que o nome dele vai aparecer ali. Lógico que só os candidatos que foram aceitos, né? Os candidatos tiveram o registro dele de candidatura deferido, né? Aqueles que estão sob júdice, eles vão para a urna, mas fica ali aguardando a decisão judicial. Aquele que foi indeferido de pronto e não cabe mais recurso, esse não vai aparecer na urna. Então é bom a pessoa, se ele não vê o candidato dele na urna, saber se o candidato dele realmente é candidato. Talvez ele foi indeferido e não cabe mais recurso, ele não aparece na urna. Mas pode acontecer de aparecer na propaganda eleitoral e não aparecer na urna. Pode ser, assim, é muito raro. A gente tem que fechar o registro de candidatura agora por volta do dia 13, porque nós temos que ter um prazo para preparar as urnas. Nós vamos gerar as mídias, né, o material todo que a gente vai dar carga nas urnas a partir do dia 19. Então, ali por volta do dia 15, a gente tem que já estar trabalhando nesse material todo, né, nesses dados. Então, até o dia 13 ali, a gente espera, mais tardar 14, todos os candidatos estejam julgados. Mas pode acontecer de um candidato ser julgado tanto deferido como indeferido e caber recurso. E a gente não pode esperar isso. O que a gente faz? Se ele cabe recurso, a gente mantém ele na urna. Ele vai aparecer. Agora, se deu tempo, vamos supor que uma pessoa fez o registro bem no comecinho. O juiz indeferiu a candidatura dele. Não cabe mais recurso até o dia do fechamento. Não cabe mais recurso. Ele não vai aparecer na urna. Se não couber mais recurso, o nome dele vai ficar fora da urna. Aí tá rolando campanha. Tá rolando campanha, ele pode estar falando, mas ele tá lá na TV o nome pode acontecer. dele. Né? Outra coisa que é bom, assim, que eu lembrei agora, que é importante as pessoas saberem, que eu vejo muito erro no dia da eleição, e que é interessante que agora vai acontecer mais por causa das redes sociais. Os candidatos que possuem seguidores aí nacionalmente, eles são candidatos num estado. Então, se você acompanha aí uma pessoa que é candidato em um determinado estado, mas você gosta dele, vai querer votar nele aqui em Goiás, se ele for candidato de São Paulo, ele não vai aparecer em Goiás. Aí a pessoa vai lá e digita o número dele lá completo e aparece a foto de outro cidadão. E acontece demais, assim. Hoje, por causa disso, né, porque hoje tem muito pessoas assim, famosas, né, nacionalmente, que são candidatos por um determinado estado e as pessoas querem votar nele em qualquer lugar. Né? E não vai dar certo. Eu acho que é uma coisa hiper importante para se falar, porque eu gosto muito daquela pessoa de São Paulo, né? Eu vou votar para presidente, vou votar para não sei quem. Eu gosto daquela pessoa de São Paulo, não vai aparecer na minha urna. Eu falo, tá vendo? A urna eletrônica não presta, cadê fulano? E vai virar uma fake news. Só pra vocês terem ideia. Aí virou fake news porque não está lá. Gente, hoje eu tava olhando no Instagram, aí tinha um cara lá com um vídeo de quase 25 mil visualizações, candidato a deputado estadual. Aí os comentários eram esses comentários. Falando assim, ó, eu não sei quem tá fazendo o seu tráfico pago, mas tá aparecendo no estado errado, tá gastando dinheiro. Né? Fala, você pode reduzir isso, tá chegando pra mim aqui, não precisa chegar pra mim, né? Exatamente. Aí você vê um cara diz, pô, gostei do posicionamento dele, vou votar, anota o número dele, chega aqui, não tá na urna, aí fala, esse sistema não presta. Olha, o maior número que a gente teve de reclamações de que a pessoa tentou digitar um voto de um determinado presidente e não apareceu na urna, estava candidato inexistente,
foi em relação ao Bolsonaro, né? Ele era 17 e aqui em Goiás não tinha um correspondente de 17. Não tinha um governador 17. Então, na eleição de 2018, nós tínhamos 2 senadores. Não era só um igual agora, porque vocês sabem que o Senado é alternado, né? Uma eleição são 2 vagas e na outra eleição apenas uma vaga. Então, na eleição de 2018, eram 2 vagas. Então, você tinha lá deputado federal, deputado estadual, senador, depois senador de novo, depois governador, depois presidente, meu amigo. Depois do segundo senador, o cara já estava voltando ali para governador no segundo senador. E quando chegou no governador, que ele queria votar para presidente, ele botava 17 e não tinha, porque não tinha nenhum candidato aqui em Goiás, número 17. E foi assim, chegava vídeos assim pra gente, da pessoa filmando, olha, tá dando nulo, não existe candidato. A gente ia ver, tava lá, para governador. Mas foi muito. Isso aí, assim, infelizmente, a pessoa tem que... É interessante, assim, a urna agora, antigamente a pessoa tinha outro problema que ele fazia, que eu acho que dá muito erro de votação, que a pessoa diz, eu não vi meu candidato. Ele vai lá, ele treina demais, ele vai lá, digita rápido e aperta verde. Então, se ele digitou o número e apertou verde, confirmou. Nem deu tempo da tela carregar e aparecer a foto do candidato dele. Então, já vai para o seguinte. Então, eu não vi a foto do meu candidato, porque ele foi rápido demais. Ainda bem que agora nessa eleição a urna vai dar um timezinho, sabe? Se você digitar o número ali e apertar confirma de imediato, ela não vai. Vai dar ali 1 segundo, 2 segundos antes para carregar a foto e depois deixar a pessoa... A gente fez isso porque em 2018 foi demais. Foi demais. Falando da Zerésima ainda, ela vai falar que a urna está em branco, né? Não foi utilizada ainda. E no final da eleição, no final do dia, impresso um outro documento. Sim. O que tem nesse outro documento? Esse aí tem o resultado da votação naquela sessão. Todos os candidatos que receberam votos ali vão aparecer no relatório. Não vão aparecer os que tiveram 0. Então é interessante, assim, a gente sempre recebe, né? Na Austrália, vocês sabem que tem votação na embaixada, né? Antes de a gente acordar, que já está votando lá, né? Sim. Então aí o pessoal pega, a gente não divulga, a Justiça Eleitoral não divulga, mas alguém vai lá e tira uma foto do boletim lá da Austrália e começa a divulgar ele e faz falsificações nele, né? Eu recebi um que tinha lá, o candidato tal, tinha lá, a urna estava esperando 400 e poucos eleitores, aí tinha um candidato que tinha 900 e o outro tinha 0. Eu falei, de cara já está errado, porque, primeiro, esse número de 900 não tem como, porque a urna está esperando 400. E 0, a urna não mostra candidato com 0 voto. Ela só mostra os que receberam voto. Se a pessoa receber um voto, ela vai aparecer nesse relatório final. Mas se ela não recebeu, não vai aparecer. Para quem não conhece isso, e o brasileiro tem a mania de não querer perder um voto, eu voto em quem está ganhando. Né? Para que time você torce? Para quem estiver ganhando, né? Então pode ser que entre nessa. Então lá tem essa parte para falar assim, tivemos essa Zerésima aqui, foi tudo. E quem tem acesso a esse documento? Eu posso chegar, por exemplo, no final da minha sessão e contar, tirar uma foto desse documento? Lá na sessão são impressos obrigatoriamente pela urna 5 vias. O mesário tem que deixar na porta, obrigatoriamente ela fixa lá. Ele entrega um para os partidos, ali para os fiscais que estão ali, né? Ele entrega. Eu não lembro para quantas pessoas ele tem que entregar, mas são essas 5 vias obrigatórias. Agora, se você chegar lá e falar assim, eu quero mais uma via, ele pode imprimir. O limite é a bobina, né? Nós temos uma bobina de 80 metros. Então, ela dá para imprimir muita coisa, mas assim, se chegar todo mundo a fazer uma fila, cada um quer uma via, não vai dar. Mas a urna permite tirar mais vias do que 5. Mas essas vias são impressas ali, já são afixadas, e ali você já tem a apuração daquela sessão. Você pode depois. Aí as pessoas se preocupam muito, né? Mas chegou lá no TSE, o voto foi fraudado. Olha, pega o BU que está ali na sessão e compara com aquele que está lá no site do TSE. Se não for igualzinho, meu amigo, bote a boca no mundo. E vai ser, e sempre foi. Né? Não se preocupe. Agora, sobre conferência, teve uma época que o pessoal queria fazer uma conferência por celular e queria tirar foto do BU, né? Para o pessoal ir somando. Aí a Justiça Eleitoral pegou e fez um QR Code. Hoje, se você... Inclusive tem um aplicativo que chama BU na mão, um boletim na mão. Você lá baixa, você aponta para o QR Code do boletim lá, ele já aparece na sua tela ali de celular. Então, se quiserem fazer essa contagem paralela ali de um grupo, né, determinado, você pode. Nos municípios é interessante, acontece, vocês não devem acompanhar isso no interior, e a gente acompanha. O pessoal começa a soltar foguete no interior antes da gente dar o resultado oficial, porque eles fizeram a contagem. Eles foram lá sessão por sessão, verificar, e lá eles sabem que funciona na eleição municipal. Eles sabem que é verdade, porque eles vão lá sessão por sessão e soma, e o cara começa a soltar foguete. Antes da gente dar o resultado, o pessoal, mas como vocês estão comemorando se a gente não deu o resultado? Não, porque eles já vi essa situação. Eles fizeram. Você entendeu? Então, assim, se no Brasil tiver um grupo assim, forte, né, que tem uma estrutura possível, né, de pegar, tirar a foto de todos os BU, mandar para uma central, e esse pessoal
fazer a contagem, você vai ter uma apuração paralela, né? Uma totalização paralela ali, que ele vai poder conferir. E nessa eleição tem uma novidade também. Os resultados da urna, né? Cada boletim, ele vai lá para o TSE e ele é obrigado a disponibilizar durante mesmo a apuração uma cópia desse BU na internet. Ele vai estar disponível na internet também, porque antes ele era disponibilizado na internet só depois de 2 dias. Para a gente processar, fazer tudo. Agora uma cópia digital dele vai ficar disponível. Então tem entidades que já estão se organizando para fazer uma apuração. Só que tem que ser um grupo grande e organizado, né? Você precisa de uma estrutura, porque senão vai chegar um resultado errado por falta de estrutura e vai querer confrontar a justiça eleitoral, que tem a sua estrutura, né? Já de muitos anos, né? Então você vai, e vai querer fazer a gente provar que ele está errado. Aí não dá. Então ele tem que ter uma estrutura muito boa para fazer a soma e dar o mesmo resultado. Mas essas vias, elas não podem influenciar no voto do eleitor, não? Não, isso não influencia, porque ela só é emitida às 17 horas, como já acabou a eleição. Tanto que na eleição de 2014, teve uma polêmica muito grande, que demorou a divulgar, demorou 2 horas ou 3 horas, e aí quando divulgou, a Dilma já estava passando, não sei o quê. Teve uma grande polêmica nessa época. Por quê? Por causa do fuso horário. A gente não podia divulgar por causa do Acre. Na época acho que tinha aquele horário de verão ainda, então além de ser 2 horas, ainda era 3 para frente. Então a gente só podia divulgar quando se encerrasse a eleição no Acre. Então encerrou aqui às 17 horas, aqui em Goiás, por exemplo, nossos votos ficaram lá, quietinhos. A gente sabia do resultado que estava aqui, mas não podia divulgar, porque senão essa divulgação poderia interferir na vontade do eleitor lá do Acre. Por isso que não se podia divulgar. Nessa eleição, a alternativa que trouxeram para isso, porque reclamaram demais, né? É que o coitado do pessoal do Acre vai voltar de madrugada, que eles vão ter que começar no horário de Brasília. Vai começar às 6 horas da manhã lá. Pelo menos perde a influência. Vai terminar 3 horas aí. Então assim, vai começar tudo no mesmo horário e terminar tudo no mesmo horário. Né? Com esse sacrifício do pessoal da região norte. Eu tenho 2 perguntas. Posso? Você ia falar aí? Posso fazer a minha primeira rapidinho? Pode, é que você agora pode. Você tinha falado sobre a ordem, né? Uhum. E eu vejo muito que as pessoas negligenciam o poder legislativo, o judiciário, e dão mais prioridade para o poder executivo. Então, colocar os governadores, os deputados primeiro, é por conta dessa negligência? Não, é uma decisão legislativa. Eu acho, na minha opinião, sim, eu nunca acompanhei o processo legislativo que decide isso aí. Mas você concorda comigo que se vocês colocassem presidente e governador primeiro, o pessoal ia largar, ia embora, ia votar só nesse? Então os deputados, como eles que aprovam as leis, vamos botar a gente primeiro, senão essa galera nos abandona e vai votar só em quem eles querem, né? Então eles já fazem essa ordem, né, já decidem assim, já pensando nisso. Entendi. Essa possível negligência. Aí, né? Ô Darlos, nesses tempos de voto em cédula, demorava quanto tempo vamos falar de presidente, vamos falar a nível nacional, demorava quanto tempo para contabilizar esses votos? Né? Nossa, era semanas. Porque eu já acompanhei de notícia de jornal, semanas. Então, assim, era algo surreal, né? Na época, eu acompanhei mais, inclusive, até no período que é do meu mestrado, né? É um período ali que vai de 1945 até 1964. Que é um período até que muitos historiadores consideram que era ali uma das melhores experiências democráticas que nós já tivemos, né? No meio de 2 ditaduras, inclusive. E nessa época era isso, era quase um mês esperando, né? E aí tinha a questão de contestar e tinha recontagem. Não era raro em algum estado, em alguma localidade, eles contestarem e ter que esperar de novo para recontar. Tá? Então, e aí, né, uma época também que em determinados momentos nós tivemos também esse discurso de meio que negacionista, né, de colocar o sistema em dúvida. E aí tinha denúncias dos 2 lados, né, igual eu citei no início do podcast, o próprio JK teve a sua eleição muito contestada na época, né, e aí essa demora na contagem dos votos do JK também, e a demora para ele assumir, muito por conta da questão da contagem, contribuiu para que desse tempo, inclusive, dos conspiracionistas ali se articularem nos bastidores para tentar derrubar ele. Durante essa contagem, alguma coisa era divulgada ou era tudo no final? Não. Eu conseguia saber se algum estado... parciais? Tinha parciais, né? Tinha parciais. Não, eu consigo, por exemplo, burlar o resto.
né? Sim. Nesse grupo, consigo ser violento a ponto de negligenciar o resto da contagem. Jogar alguma... Vamos fazer outra eleição. Essa sessão aqui deu muito voto. Mas tinha parciais, sim. Eles divulgavam as parciais. A imprensa adorava. Ficava ali dias após dias ali, né? Com resultados parciais. Mas assim, é interessante, né? Para quem é mais novo, então, visualizar essa logística de contagem de votos. Gente, isso aí, se vocês já tiveram a curiosidade de olhar na internet, ver alguma foto, era um ginásio, né? O pessoal ali fazia várias mesas, aquelas pessoas ali o dia inteiro, muitas vezes ia madrugada afora, né? Depois revezava. Então, assim, era coisa demais. Então, ele contando voto na mesa, se caísse um voto, amiga, era um caos, né? Caísse um voto aqui agora. Tudo voluntário? Não podia cair. Hã? Era tudo voluntário? Voluntário, ninguém ganhava por isso, não. Era igual o mesário. O mesário não ganhou hoje para ser mesário. E quem contava voto também era voluntário. Não tinha condições da Justiça Eleitoral ter uma estrutura de contar voto. Então, as pessoas também eram convocadas. E depois desse voto, que era anotado, né, em pranchetas ali, e depois levava por uma grande tabela. Tinha um quadro ali com a tabela de voto, a pessoa anotava. Agora você pensa, daqui para anotar aqui, depois dessa outra anotação para levar para aquele outro quadro, um voto em branco virava voto para alguém, um voto nulo virava voto para outro alguém, você fazia muitas manipulações. E o tempo era muito grande, né? As pessoas cansavam, né? Por mais que você falou de fiscalização, você tinha uma fiscalização talvez efetiva em determinado lugar ou outro, mas ela não dava conta de ser, ser efetiva. Né? Tinha muitas brechas, né? Muitas brechas. Então, assim, se hoje as pessoas ficam desconfortáveis achando que há uma fraude no modelo eletrônico que está hoje, na época, pior ainda. Era pior, assim, não tem nem como comparar. A dos Estados Unidos atualmente, como você bem citou aí, se eu não me engano, foi 4 dias, né? Foi. Isso, né? Até sair o resultado? Foi mais ou menos. Aí, hoje, atualmente. Atualmente. Nessa ideia de voto em cédula ainda, eu só podia votar se eu morasse no Brasil. Eu quero votar para presidente. Eu só voto se eu morar no Brasil. Essa parte aí eu não me lembro exatamente como era a legislação nessa época, mas em tese sim. Lógico que eu imagino que essa novidade de você votar em embaixada, ela não deve ser da urna eletrônica, ela já existia antes. Então era possível você votar em embaixada. Mas normalmente o voto em embaixada, normalmente não, atualmente, né, nessa época não deveria ser diferente, é que você só vota para presidente. Você não vota nos outros candidatos. Tá? Tanto o voto em trânsito hoje, não sei se vocês já ouviram falar dessa figura do voto em trânsito. Se você de repente vota numa sessão e por questão de profissão, né, você é um policial, alguma pessoa que está em viagem e fez ali até, acho que o último prazo, se não me engano, foi esse mês de agosto, eu não me lembro o dia exatamente, que a pessoa podia manifestar o interesse de fazer voto em trânsito. Se a pessoa manifestar o interesse de fazer voto em trânsito fora do estado, ele só vota para presidente. Se ele fizer voto em trânsito dentro do próprio estado, né, no município do mesmo estado, aí ele vota em tudo. Durante a época da urna eletrônica, acho que ela foi adotada em 96. 96. Antes disso, então, durante o voto em cédulas, eles adotaram o voto em branco? O voto em branco não é adotado. Só para você entender a figura do voto em branco. Na verdade, o voto em branco ele foi levado para a urna para satisfazer uma vontade do eleitor que já existia antes. O que era o voto em branco? A pessoa pegava o papel, dobrava e botava na urna. Isso é voto em branco. O nome é esse mesmo, o cara não escreveu nada. E o que é o voto nulo? Ele pegava e escrevia qualquer coisa que não fosse um candidato reconhecido. Então, você ia fazer um rabisco lá, vota anulado. Se você vota certinho no candidato, mas escreve lá, eu votei no fulano de tal, que eu acredito, identificou o voto. Era anulado também. Você não podia identificar o voto. Essa expressão se popularizou a partir de 1945, que é a partir dessa época que o voto passou a ser obrigatório. Né? Então era uma forma ali dele protestar. Uma manifestação de protesto. E aí levou isso para a urna. Você não precisava de levar o voto em branco para a urna. Porque a urna, se você digitar qualquer coisa lá, que não seja um número reconhecido, ela vai anular o voto. E aí, mas numa época, numa legislação diferente, que o voto em branco tinha diferença do voto anulado, resolveram botar um botão lá para a pessoa manifestar a sua vontade. Lá, eu não queria votar em ninguém. Eu queria realmente protestar. Mas está lá o botão garantido para você votar em branco. Mas quando você vota em branco, não é que essa contagem vai para quem está ganhando? Ou isso não é levado mais em conta? Não, os votos em branco e voto nulo não são considerados, né? Você só pega o voto válido para definir aquela questão de quantos votos você precisa para ir para o primeiro, pro segundo turno, né? Sim. Então você definir esse percentual em relação ao montante dos votos que deverão ser contados. Então, você pega o montante de todos os votos de pessoas que compareceram na urna, subtrai os votos nulos, subtrai os brancos,
E aí você pega o percentual de voto que a pessoa teve por esse número de votos válidos. Aí ele vai dar o percentual que a pessoa tem que ter a metade mais um para não ter segundo turno. Então é melhor você votar em branco do que você não votar, né? Porque você pode levar a multa caso não vote, não é? A pessoa, lógico, se você não for lá não comparecer, você vai ficar lá como faltoso e vai ter de justificar ou pagar a multa. Né? Além de uma multa, eu posso ser impedido de fazer o quê? A multa? Ah, sim. Além de receber uma multa, né? Não votei. Se você, não justifiquei. Se você não está regular com a justiça eleitoral, tem várias coisas, né? Você não emite o passaporte. Tem municípios aí que não aceita a pessoa, né, se não tiver com título regular, nem no posto de saúde, fazer matrícula na escola. Tem município que faz isso. Concurso público eu não assumo. Não tem como você fazer inscrição. Então, eu te deixo irregular. Se você não votou e não pagou multa e nem justificou, você vai ter que em algum momento ir lá e resolver isso para você se tornar, de novo, né, com a sua situação eleitoral tranquila, né? Você ia falar, Datos? Não, só complementando ali o questionamento, porque essa diferenciação entre voto em branco e voto nulo fazia mais sentido quando o voto era em célula, né? Então por isso que às vezes as pessoas criam essa confusão já nesse período atual, né, pós-urna eletrônica. E hoje não tem diferença. Na prática... O voto nulo e o voto branco? Não tem. Porque a galera... Esses são dois votos que não serão considerados para contar. Porque tem essa lenda, né, de que um dos dois vai para quem tá ganhando e tal. E o voto por legenda? O voto por legenda é o voto proporcional, né? Não sei se vocês conhecem exatamente o sistema proporcional, porque o voto majoritário ali, quem ganha é quem tem a maioria de votos, né? O voto proporcional não. O voto proporcional nem sempre ganha quem tem mais voto. Porque o que torna importante ali é o número de votos da legenda, né? Então, quando você vota em legenda, o partido está recebendo voto, porque ele tem que atingir um quociente eleitoral, né, para ele ter o direito a uma cadeira, ele tem que ter um número de votos ali para ele ter direito a uma cadeira. E então, assim, muitas vezes o candidato ali não tem tantos votos como necessários, suficientes para ter o quociente eleitoral, mas o partido dele teve, a soma de todos os votos. Hoje você tem lá 10 candidatos, soma o voto dos 10 candidatos e os votos de legenda, que são aqueles que você vai digitar lá e só vota no partido. Você não complementa os números ali, né? Você lá, põe 91 lá e não digita ali o 001 ou 003, esse voto vai para o partido 91. E aí esse voto vai contar para a legenda dele. Se ele conseguir atingir o quociente eleitoral, ele vai ter direito a uma cadeira. Se ele atinge o quociente eleitoral 2 vezes, ele vai ter direito a 2 cadeiras e assim por diante. Pouco se fala, né, de voto por legenda. O voto por legenda é pouco falado mesmo. E vota-se muito em legenda por erro, né? Muitas vezes a pessoa acaba votando por legenda por erro. Nessa eleição traz outra novidade. É bom você ter falado nisso. Se a pessoa tentar hoje, antes, votar por legenda, aliás, por erro, né? Ele digitar o número do partido achando que tá votando para deputado e achando que está votando para o governador, para o presidente, e o voto ia para a legenda. Ele bota o nome do presidente, o nome do presidente é o número de um partido, né? O do governador é o nome do partido, então esse voto ia para a legenda. Só de apertar confirma, esse voto já era computado para a legenda. Agora, para ter certeza que a pessoa realmente quer votar em legenda, a urna vai pedir um segundo confirma para ele. Ele vai votar ali em legenda. E ele dá confirma. Ela vai falar, vota em legenda. Certeza? Confirma. A gente vai ter uma eleição mais confiável e mais demorada. Eu acho que pode ser, né? Assim, mais demorada se a pessoa tiver dificuldade, né? Assim, porque a gente tem 5 cargos para votar, né? Então, se as pessoas tiverem muita dificuldade de votar, a gente pode ter mais tempo aí, né, de duração do período de votação. Mas assim, eu acho que o pessoal hoje está muito decidido, né? O pessoal leva muito cola. Lógico que em relação à eleição municipal, que você só tem 2 cargos, ela é mais demorada, não tem como comparar. Aí vai ter lá essa segunda confirmação. Sim. Por exemplo, então eu vou votar 91, pensando que é para presidente, mas está lá para deputado, vai apertar confirma. Aí vai aparecer. Ela não vai computar mais, ela computaria, na hora que você apertaria, essa é a primeira vez que você apertou o número do partido. Já entrava antes. Já entrava, agora hoje ela vai não. pedir uma segunda confirmação. Aí como que eu nego isso? Não quero confirmar. Sempre eu corrijo. Sempre aquele aí eu aperto em corrige. E aí eu corrijo, volto, digito, tudo tranquilo. É muito importante isso. A urna, o pessoal tem essa coisa, eu digitei errado aqui, e a pessoa fica nervosa, não tem como voltar. Acha que não tem como voltar. Gente, sempre tem como voltar. Se você digitou ali, enquanto você não deu confirma, você aperta corrige. A urna volta e deixa você digitar a volta. E teve uma fake news aí que
pessoa disse que foi no treinamento de mesário, que se você votasse para presidente e votasse nulo nos outros, o voto não seria computado. Não sei se vocês viram essa fake news aí. Ela rodou por aí. Isso é uma mentira. Se a pessoa foi lá e votou nulo em todos os candidatos, até chegar no presidente e votou para o presidente, o voto vai ser computado. Normalmente, sem problema. O que pode acontecer que a pessoa talvez confundiu as coisas é o seguinte: o mesário te libera para votar. Se você foi para lá, para a urna para votar, e ficou demorando, não fez nada, a urna vai avisar para o mesário: ó, o eleitor está demorando para votar. Quer suspender o eleitor? Se ele não votou, o mesário tem um código que ele pode digitar que suspende o eleitor. Aí suspende o eleitor e ele pode voltar depois para votar de novo, porque o voto dele, ele não digitou voto nenhum. Agora, se ele digitou o primeiro voto dele e ficou lá sem fazer nada, aí não tem jeito. Aí, se o mesário suspender ele, os outros votos vão ficar nulos, né? Mas o voto que ele digitou vai estar garantido. E sobre a formação de sala, a gente tem o quê? Primeiro mesário, segundo mesário e um presidente. São 4, né? A gente... Tem um secretário? Eleições já teve variações, né? Você trabalhava... Teve época que trabalhou com 6. Hoje, com a urna eletrônica, do jeito que você trabalha, já é pacífico que com 4 pessoas dá um fluxo bom de trabalho, sem problema. Tem intervalo de almoço ali, né? O secretário, aí tem um porteiro, né? E um outro auxiliar ali. Funciona e como bem que essas assim. pessoas são escolhidas? Eu quero saber porque eu já fui escolhido muitas vezes. Eu já fui escolhido muitas vezes. Já fui presidente, já fui secretário, já fui primeiro mesário, segundo mesário. Assim, é muito legal, porque você vê uma galera... Cara, é inacreditável, você fica o dia todo. Obviamente, você fica com raiva no início. Né? Você fala, cara, domingo, você quer descansar, né, tal. Aí você vai ganhar R$10 para almoçar. Mas você vê muita gente falando assim, vamos mudar esse país. Cara, é inacreditável. Vamos mudar esse país. E as pessoas mais velhas são as pessoas que mais têm fé no país, parece. Ah, eu vou votar porque vai mudar o país. Aí elas levam a colinha, né? Assinam ali. Mas como que essas pessoas são escolhidas? Você sabe que existe a campanha do mesário voluntário, né? O primeiro critério é o mesário voluntário. Se você entra no site lá e se cadastra como mesário voluntário, você já certamente vai ser escolhido. Agora, a escolha do cartório, quem faz essa escolha é o cartório lá, né, por determinação do juiz, ela é feita de forma diferente de acordo com o tamanho do município. Se você vai para o interior, as pessoas se conhecem. Né? Tem as pessoas que, igual você falou, tem uma tradição, a pessoa quer trabalhar, ela faz questão. Eu já vi casos de o cartorário lá ver uma situação de uma pessoa que já está mais velha, mais idosa, trabalhou muito, contribuiu muito, e tira ela e escolhe outra, ele vai lá saber por quê, o que ele fez de errado na eleição passada. Porque eu quero ser mesário. Isso acontece no interior. Agora, na capital, por exemplo, você já tem um grupo maior de pessoas que você nem imagina, né? A gente faz programas para isso. Nós que somos da informática, lá fazemos uns programas que filtram. Então, ele começa lá por idade, ele faz filtro por idade, ele faz filtro por escolaridade, ele faz filtro por profissão, né? Ele pode tirar profissões que ele não pode convocar. Então, ele vai fazendo alguns filtros ali num programinha que sobra as pessoas convocáveis ali, com o perfil que ele escolheu. Então, funciona assim. Acontece muito no interior do pessoal ir na universidade, fazer um acordo, né, com a universidade ali, de repente dar alguma vantagem para o aluno ali, né, de alguma forma se candidatar. Muitas vezes os professores mesmo, né, acabam recebendo uma folga, alguma coisa que é garantida a folga, né, não só o dia que você trabalha, mas também os dias de treinamento. Então, há esses interesses aí. Então, acontece de forma diferente em cada situação, em cada município, né, de acordo com o tamanho. Mas, em geral, é assim. Quando você tem um certo distanciamento da população, igual acontece nos grandes centros, então é um programa que vai fazendo filtros. E ali vai escolhendo as pessoas mais aptas para trabalhar. E o local, ele é escolhido de acordo com a proporção, com a acessibilidade? Como que funciona? O local de votação, como ele é escolhido? Normalmente são escolas, né? A Justiça Eleitoral não tem prédios próprios para isso. Então, são escolhidas escolas. A questão da acessibilidade ela é sempre observada, né? Só que tem lugares que os prédios são verticais, né? Então, ali acaba se escolhendo um prédio desse como um local de votação, por falta de outro melhor. E aí, as pessoas, né? O pessoal dos cartórios sempre tem essa preocupação de colocar as sessões no térreo, né? Em um lugar mais acessível. Essa eleição está tendo uma campanha muito especial nesse sentido, de se ter esse cuidado, né? Para se colocar as sessões com necessidades especiais em locais mais acessíveis. Pode acontecer um erro ou outro? Pode, porque o eleitor muitas vezes não informa a deficiência dele lá no cadastro de eleitores, né? Então a gente vai se preocupar muito com as pessoas que informaram, né? Isso aí é possível a gente fazer um trabalho prévio ali e se preocupar com isso. Agora, aquele que não informou pode eventualmente ter uma surpresa aí de ter uma sessão num local que tem que subir uma escada. Não é o ideal, mas pode acontecer. É só em colégio público, né? Não, aqui tem. Geral, aqui, por exemplo, aqui tem vai ser.
Eu mesmo votava ali no prédio da Católica, ali perto de Serra Dourada, então tem vários prédios privados também. Sim. São requisitados, né? O prédio ali é requisitado. Bia, pra gente finalizar? Mais nada. Tem uma fake news que anda me chamando a atenção ultimamente, que é a respeito da urna não ser auditável. Sim. Como que... assim, quem quer desacreditar isso. a urna fala que a urna não é auditável, né? Mas ela tem vários processos de auditoria. Ela começa lá com o programa, o código-fonte, né? Não sei se vocês conhecem mais um pouco de informática, tem um código-fonte que são as instruções ali que diz como a urna vai funcionar, né? Esse código-fonte ele é auditável. Então, inclusive recentemente agora, teve essa semana passada, as universidades de Pernambuco, a Unicamp e acho que é a USP, entregaram relatório de auditagem dos programas dos códigos-fontes da urna eletrônica. A Polícia Federal também faz essa verificação. Então, assim, tem uma resolução do TSE que elenca ali todas as instituições que têm possibilidade de requisitar esse código-fonte aí para analisar. Há uma vontade no futuro até disponibilizar isso na internet. Até hoje não se fez isso, mas essa verificação do código-fonte pelas universidades já é um piloto disso. Então, assim, acontece de forma tranquila e a gente teve resultado muito favorável, muito interessante para a gente aí. Outras auditorias que tem, o teste público de segurança, um ano antes da eleição, ali por volta de setembro, o TSE convoca, feito um chamamento público, qualquer pessoa pode se inscrever. Você tem que se inscrever, lógico, com um plano de trabalho, né, de invasão, de forma que você vai atacar a urna, você tem que apresentar esse plano, se inscreve, o TSE até paga a passagem para a pessoa, paga a hospedagem. Então, acontece todo ano antes da eleição, né, no anterior que não tem eleição. E lá, normalmente, quem mais participa nesse teste público de segurança é a Polícia Federal, é a parceira maior nossa lá, que sempre está contribuindo, achou alguma coisinha ali que ela acha que pode melhorar, ela dá a sugestão, é outro processo de auditoria. Outro momento de auditoria que a gente tem, assim, que está mais perto do povo mesmo, né, que pode participar, é a votação, o teste de integridade. Não sei se já ouviu falar, a gente usa muito também o termo votação paralela. Na véspera da eleição se escolhe algumas urnas, nessa eleição vai ser mais do que na outra, bem mais, vão ser 27 urnas que vão ser sorteadas. Depois que ela foi preparada, que ela já está pronta para ir para o local onde ela vai funcionar, aqui no TRE faz um sorteio, e aí quando essa urna é sorteada, vai lá, busca essa urna, substitui ela por outra, faz uma preparação de uma urna igualzinha àquela, e essa urna que foi sorteada, ela vai para um ambiente, esse ano vai ser feito ali no TRT, na T1, um ambiente muito grande lá, controlado, e aí com filmagem sobre essa urna, filma a tela dela, filma uma tela de um computador do programa onde a gente vai digitar os votos também. As pessoas preenchem votação por cédulas, e essas cédulas são digitadas nesse programa e digitado na urna. E isso tudo filmado. Depois, ao final, faz-se a conferência, ou seja, se a urna deu o mesmo resultado que essa votação manual que foi feita paralelamente aí. Então essas urnas são sorteadas sem saber, ninguém sabe quais urnas vão ser sorteadas. É tirada lá, né, faz essa pincelada de uma amostragem, né, e vai ser bem grande essa agora, a gente está com muita dificuldade mesmo de operacionalizar isso, porque a gente está acostumado a fazer 3 urnas, agora vamos fazer 27 em Goiás. Vai ser uma logística muito grande. E é bom porque está fazendo isso para falar assim, ó, funciona mesmo. Exatamente. Então, assim, essa é uma auditoria interessante. Outras auditorias que podem ser feitas no dia do evento que a gente chama de carga e lacre, que é o momento onde a gente coloca os programas, os candidatos, os eleitores nas urnas, né? A gente chama esse evento de carga e lacre. A gente dá a carga dos programas na urna, por isso chama carga, e lacra. Lacra mesmo, fisicamente ali. Tem uns lacres que é feito na Casa da Moeda, a gente vai e todas as portas das urnas ali onde pode a pessoa mexer em alguma coisa são lacradas. Né? Onde tira a mídia ali, onde o mesário depois vai tirar aquela mídia de resultado. Tem uma outra mídia ali que é a de aplicação, né? Em algumas urnas mais antigas é flash, nessas mais novas são pendrives também. Então aquilo tudo é lacrado. Então esse evento chama carga e lacre. Nesse evento aí, podem ser sorteadas de 3% a 6% das urnas durante o evento para ser auditada por programas mesmo assim. Os órgãos externos não fazem esses programas, normalmente usam os programas da própria Justiça Eleitoral, mas eles podem fazer se quiserem. Aí esse programa contém as chaves, né, de assinatura de todas as urnas, ele vai lá e levanta a urna eletrônica, e na hora que ele levanta esse programa da urna eletrônica, a gente pode testar, pode ali verificar se todos os candidatos estão lá, pode fazer uma votação simulada ali.
Então isso é um outro momento de teste que é feito no dia da carreira. A auditoria que o Aécio pediu em 2014 foi essa? Não, a auditoria do Aécio foi pós-eleição, né? Aí ele pediu para se verificar verdade, de novo verdade. a totalização. Aquele de 2014, é até importante as pessoas entenderem que ele focou muito nessa ideia errada de que o problema está lá na totalização. E não está. E a totalização ela é o objeto de auditoria mais fácil que você tem na eleição. Por quê? Porque você já tem o resultado da urna eletrônica que foi impresso, né, que foi emitido ali na sessão eleitoral. Aquele resultado é imutável. Ou seja, as pessoas já têm conhecimento dela. E o que o TSE está somando lá no dia da totalização é o que foi transmitido, que é a mesma coisa que está ali. Se eventualmente ele estiver totalizando algo que é diferente do que está aqui, isso é verificável. Você pode fazer uma votação depois, quando você quiser, pega aqueles boletins todos e vamos somando e ver se realmente o TSE errou na conta dele. Então isso é fácil de verificar. Tanto que o TSE o PSDB foi lá, fez a verificação e não tem problema nenhum aqui. Mas ficou aquela celeuma, né? Porque aí veio o pessoal fazendo análises gráficas, lei de Belfort, aquelas coisas todas, e fazendo aquele grande conjectura lá em torno da totalização, sendo que eu acho que o foco não é, que a totalização é algo que você pode não só fazer junto, mas pode fazer de novo depois. Porque o material ali de divulgação da urna, né, de boletim de urna, já está armazenado. Tanto fica armazenado na urna, fica armazenado naquele pendrive que é entregue, né, lá para ser transmitido para o TSE, fica armazenado numa mídia interna que ela tem lá. Então, sim. E além do boletim que já está impresso. Então isso ali fica auditável o tempo todo. Você pode auditar essa totalização quantas vezes você quiser e vai ter que chegar no mesmo resultado. Vai ter que chegar no mesmo resultado. Se não chegar, você... Eu tinha só uma pergunta, agora eu tenho duas. Tá? Pelo menos para mim, eu não sei se para a Bia, para o Darlos, eu sinto agora que é muito mais confiável. Né? Sabendo de todos esses processos. Então a gente está tendo uma conversa com alguém que entende. Por que as pessoas não têm esse tipo de informação? Por que a gente fala muito de urna eletrônica, mas pouco se fala desse processo todo? Assim, eu acho que por causa desse período todo que a gente falou de tranquilidade, de não questionamento, acho que se acomodou, né? Agora que a justiça eleitoral está sendo mais provocada, está tendo muito fake news, então está tendo movimentos anti-fake news que está divulgando um pouco mais isso aí. Eu acho que falta muito, você tem razão, que falta divulgar um pouco mais, né? Mas assim, a gente está sempre disponível, a gente tem equipe lá, escolas quando convocam, né, quando fazem a solicitação de alguma apresentação, nós temos a equipe que vai, a Justiça Eleitoral faz alguns eventos, até mesmo agora está tendo um em Uruaçu, que é falando com a Justiça Eleitoral, então aproxima, a gente manda, tem um colega nosso lá que é da área de urna, está lá hoje fazendo palestra de segurança, então assim, existem alguns movimentos, existem né, alguns programas aí de divulgação e de tentativa de tirar esses mal entendidos aí. Talvez não tenha sido suficiente, né, e as pessoas também dão muito valor àquilo que casa ali com o que ela acredita, né? Então ela tende a rejeitar aquilo que é contrário. Se a gente tivesse aqui de repente uma pessoa que se estivesse convidado, que tivesse convicção do outro lado, talvez a gente tá fazendo um debate aqui até que não ia a lugar nenhum, né? A pessoa não ia ser convencida. Até acabar a nossa água. Exatamente. Então assim, porque ele não quer acreditar no que eu estou falando. E é interessante você pensar assim, gente, nós estamos lá, aqui na Justiça Eleitoral de Goiás, nós estamos 700 e poucos funcionários da casa, concursados. A gente chega com requisitados, estagiários e alguns terceirizados a 1.000 pessoas. Pensa isso no Brasil todo. Para você fazer um esquema de alteração de voto, né? de trazer vantagem para um candidato ou outro, sem que alguém perceba e reclame disso. Polícia Federal. E a gente e lá mesmo entre nós temos pessoas de viés políticos diversos lá. Não tem só um viés político. De repente, a impressão que dá quando falam mal da urna é que eu tenho um monte de petista lá cuidando da justiça eleitoral e fazendo lá a soma de votos só para um candidato específico, né? Tirando o voto do outro candidato. Não é assim que funciona. Lá dentro, se hoje, se você... lógico que eu posso estar cometendo um erro assim, mas se brincar é 50%, é 60%, 40%, mas tem lá o outro lado que está representado. E você acha que esse outro lado ia estar lá na justiça eleitoral vendo uma coisa errada sendo feita e não ia botar a boca no mundo? E a possibilidade é só parar para raciocinar. Só esse convite de um raciocínio lógico que eu estou propondo para vocês aqui já mostra que não há possibilidade de ter fraude, sendo que você tem tantas pessoas dentro do processo trabalhando com pensamentos diversos, né, com viés políticos diversos. Sim. E a outra pergunta, 2 em 1 agora,
onde que essas urnas são armazenadas durante esse processo de não eleição e como que elas são distribuídas? Aqui em Goiás, a gente, um tempo atrás, ela era armazenada na própria zona eleitoral e a gente resolveu, acho que de umas 4 eleições para cá, a gente tem uma central aqui, um espaço onde ficam todas as urnas eletrônicas armazenadas. E lá ela passa, durante o ano não eleitoral, a gente tem técnicos lá o tempo todo fazendo exercícios nela, porque o equipamento, se você deixar parado ali, no dia que você for usar, ele não vai funcionar. Então a gente tem no mínimo 3 ciclos que a gente chama de testes exaustivos nessas urnas, que os técnicos pegam urna por urna e faz vários testes exaustivos nela. A gente, durante o período de preparação, faz votações simuladas, assim. Então as urnas estão sempre em uso. Então elas ficam aí num lugar centralizado, aqui no caso de Goiás. É lógico que tem outros estados que fazem de outra forma, né? São Paulo mesmo acho que é descentralizado, então assim, vai de acordo com cada estado. Como elas são distribuídas? Nesse momento agora a gente está distribuindo elas para as zonas eleitorais, ou seja, elas não têm programa nenhum, elas só têm programa de treinamento, então elas estão sendo enviadas para cada cidade onde tem um cartório eleitoral. Ela fica lá e a partir do dia 19 nós vamos deslocar equipes nossas para auxiliar o pessoal do cartório que vai fazer esse momento de carga e larga das urnas. Vão dar a carga do programa oficial. Inclusive até é bom vocês saberem que hoje está acontecendo no TSE a lacração dos sistemas. O que é a lacração dos sistemas? Eu não tive a oportunidade de falar para vocês aqui sobre assinatura digital. Todos os sistemas nossos são assinados digitalmente. Você não tem como alterar um programa nosso sem que isso seja percebido, porque ele tem uma assinatura digital. Não sei se vocês conhecem como funciona a assinatura digital, né? Ou seja, todas as urnas têm um certificado próprio, ela certifica ali o programa que está rodando nela. Esse programa gera-se um hash, né, que é um códigozinho, um resumo do que está lá. E se qualquer vírgula, qualquer ponto for acrescentado nesse programa, esse resumozinho, esse hash é alterado. Você percebe que a urna foi alterada, logo ela é inválida, ela não nem funciona. E mesmo se funcionar e chegar alguma coisa na gente, a gente vai ver que veio de uma urna que foi fraudada, que foi alterada. Então, assim, a partir do momento que faz hoje essa lacração das urnas, vai uma autoridade lá, eu acho que, se não me engano, acho que é o próprio presidente do TSE, com a assinatura digital do certificado dele, ele vai e assina todos esses programas. E esses programas ficam ali íntegros, né? Se você tentar fazer qualquer alteração, você vai perder esse código vai se alterar, e isso vai ser percebido numa auditoria, ou você vai perceber isso, a própria urna percebe isso, ela não deixa o funcionamento normal dela. Sistema redundante, né? Sim, e o nosso sistema de totalização também, que recebe esses boletins, todo boletim que sai na urna, além de imprimir o boletim ali, ele gera o resultado ali naquela mídia, né, de resultado, que é um pendrive que o mesário leva, ele também é criptografado e assinado. Na hora que ele transmite, ele chega lá no nosso sistema assinado digitalmente. Se ele for alterado de alguma forma, o nosso sistema central não vai aceitar esse boletim. Não aceita, não tem como. E essa assinatura digital é criptografia, não tem como mexer nisso e alterar alguma coisa, depois assinar de novo e falar que isso vai funcionar normalmente, porque tudo fica diferente, né? Qualquer ponto que você coloca lá, além do hash não bater, a assinatura não é da autoridade competente, vai ser de outra pessoa, vai ser uma outra assinatura. Então, o sistema não tem como receber isso. Então, da parte logística, da programação, da contagem de votos, tudo é monitorado, tudo é assinado, confiável. Assim, quem não conhece muito, de repente não é do métier de vocês aí, a assinatura digital, lembra do dígito verificador da conta que tinha, do CPF? Para que tem aquilo? Antigamente se digitava ali nas compensações dos bancos, os digitadores tinham que ficar digitando vários números ali de conta e de CPF, né? Ele poderia errar. Para ele não errar, fizeram um dígito verificador. O que ele pega? Ele pega o número todo, faz uma conta matemática ali, né? Tem um algoritmo ali, ele calcula e dá o resultado do dígito. Se a pessoa que está digitando errar qualquer dígito ali, o dígito não vai bater, vai falar que aquele CPF ou aquela conta é inválida. Aí ele vai ver que ele errou a digitação. O hash, esse código que eu falo que a urna gera, é a mesma coisa. Ele pega todo o conteúdo ali do programa, ou de um documento que você gera no computador, né, funciona da mesma forma. Ele pega isso, faz um cálculo matemático e gera essa chave enorme. Você não tem como quebrar isso. E aí, com essa chave, você tem garantia de que aquilo lá depois que foi lacrado, ninguém mexeu. Beleza. Perguntas? Não. Satisfeitíssimo. Alguma coisa para finalizar? Não. Darlos, para o pessoal de casa, quer deixar algum recado? Assim, eu estou extremamente satisfeito com essa experiência aqui do podcast, né? Achei a fala do Frank extremamente esclarecedora. Eu tinha muitos detalhes que eu não conhecia, que eu sequer imaginava que poderia ser dessa forma, né? Ou seja, é muito mais seguro do que eu já imaginava.
E acredito que esse bate-papo nosso aqui é extremamente importante, né? Espero que o pessoal aí ajude a gente a divulgar, né? Porque ainda mais assim, se nós formos considerar o nosso período atual, contexto histórico que nós estamos vivendo, né? De contestação, de negacionismo, né? Essa conversa nossa aqui ainda fica mais pertinente ainda, né? Mais importante ainda. Tudo isso para garantir com que esse processo de ampliação da cidadania, né, de direito ao voto, continue aí amadurecendo no Brasil, né? Frank, quer deixar uma mensagem pro pessoal de casa? Eu agradeço a oportunidade, né, de falar aqui em nome da Justiça Eleitoral, de poder esclarecer um pouco e pedir para a população que acredite, né? Acreditar na Justiça Eleitoral é acreditar nas instituições, né, do país, é acreditar nas instituições, na força das instituições, é acreditar na democracia, né? A partir do momento que a gente quebra isso, é uma ruptura, né? Uma ruptura política, e isso não é bom para ninguém, né? Vai trazer muito prejuízo para a gente. A gente gastou anos, né, para consolidar a nossa democracia, para ter instituições fortes, né, tão fortes como a Justiça Eleitoral. Então fique tranquilo, a Justiça Eleitoral é especializada nisso. Se ela faz isso da forma que faz hoje eletrônica, é porque percebe-se que é a melhor forma. Lógico que a discussão para você fazer um outro processo diferente, ela vai passar pelo Congresso Nacional, e passou, né, recentemente, não sei se vocês lembram, no ano passado, teve a discussão se ia ter voto impresso ou não ia ter, ou seja, teve essa discussão no âmbito do Congresso Nacional, o Congresso rejeitou o voto impresso, por motivos que levaram, que convenceram eles, né, da desnecessidade desse voto impresso, né, das dificuldades que esse voto impresso podia trazer para a gente, do retrocesso que ele poderia trazer. Então, assim, isso foi amplamente debatido no Congresso Nacional, e que a Justiça Eleitoral trabalha da melhor forma possível, né, com maior seriedade, com pessoas altamente capacitadas, né, para trazer o que se tem de melhor no mundo para a democracia. Galera, eu queria agradecer, né, a presença de vocês, Bia, Darlos, pelo excelente contexto histórico, né, porque a gente fala assim, cara, não é só uma eleição, mas é um avanço, é um progresso. Frank, por deixar tudo muito mais nítido pra gente, pro pessoal de casa, né, detalhes que eu acho que várias pessoas desconheciam e ainda desconhecem, né? E eu queria agradecer imensamente você tirar um pouco do seu tempo, Darlos também, o tempo de descanso talvez, para poder incentivar a galera, né, incentivar o pessoal de casa ao voto, né, e que procurem mais informações sobre esse processo, beleza? Para o pessoal de casa, eu gostaria de agradecer também esse tempo e de visita ao nosso canal. Compartilha esse vídeo com a galera, beleza? Faz com que a galera tenha mais acesso a essas informações. E meu nome é Thiago Augusto. Ficamos por aqui com mais um Uai, isso pode? Valeu, galera.